Olá, pais, mães, famílias. Eu espero que todos estejam bem. Então, eu trouxe hoje para nossa reflexão o tema inclusão em tempos de pandemia. Então, para conceituar, incluir é dar a cada pessoa o que ela precisa para se desenvolver. No momento, o que as nossas crianças, os nossos amados precisam é estudar em casa também, né? Então, incluir é ter acessibilidade educacional em casa. Ao invés da perspectiva de que o estudante precisa se adaptar ao conteúdo e estratégias educacionais, a escola inclusiva adapta-se à multiplicidade dos estudantes e atende a todos os estilos e necessidades de aprendizagem para incluir cada estudante no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos a missão nesse momento de encontrar a forma através da qual o estudante consegue aprender. Então, eu vou tentar explicar melhor essa questão, esse termo forma, fazendo uma comparação. Então, vamos pegar agora os dias atuais, em que nós estamos em casa, né? Eu fico inventando fazer coisas toda hora, né? E eu adoro fazer bolacha. Mas eu tenho uma massa que eu tenho uma preferência muito grande. É uma massa que eu acho que ela é básica, né? Que ela dá certo para tudo. Só que eu posso escolher entregar para minha família sempre o mesmo modelo de bolacha, ou eu posso usar cortadores diferentes para entregar para minha família modelos diferentes de bolacha, com recheios variados, né? Pode ser de doce de leite, pode ser de goiabada, do jeito que eu posso mudar de várias maneiras. Então, os conteúdos escolares, eles são os mesmos para todas as crianças, porque eles têm direito a receber os mesmos conteúdos. Mas, de que maneira? De que forma que eu posso entregar esses conteúdos? Tá? E quando a gente fala a forma, nós estamos falando de adaptações, de flexibilizações. E um dos recursos que nós utilizamos justamente para lidar, para falar sobre essas adaptações, para falar sobre as flexibilizações, é a parceria do atendimento educacional especializado com o ensino regular e também agora com a família. Porque a realidade atual tem nos mostrado a necessidade de ter alternativas para a realização das atividades escolares em casa, né? As crianças não têm mais professora, né? Agora elas têm instrutor familiar. A rotina mudou bastante. Então, não existe mais aquela rotina de transição que eles tinham, né? As nossas crianças, elas trocavam de ambientes sociais para desenvolver as atividades. Então, ir para a escola para estudar, né? Ir para os atendimentos para fazer as estimulações diferenciadas, ir para o parque para ficar livre, andar de bicicleta, correr, para a sorveteria tomar aquele sorvete gostoso, sossegado, né? Então, ir para o mercado com os pais. Então, eles já sabiam se comportar em cada ambiente. E agora a rotina ela é intra-ambiente, isto é, as crianças vão do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quintal. E isso quando ainda a casa tem um quintal, né? Que muitas vezes nem tem esse quintal, esse espaço. Então, o espaço físico mudou bastante. As crianças, elas não estudam mais na sala de aula. Agora a sala de assistir televisão, a sala de ver o vídeo, de jogar videogame, também é a sala, muitas vezes, que a criança vai ocupar para estudar, né? Aquela mesa que ela usa para fazer a sua alimentação, né? Para comer, agora também ela vai utilizar para fazer as atividades, né? Escolares. Então, o ambiente que antes era para dormir, comer, assistir, brincar, agora também é para estudar. E isso, para algumas crianças, causa bastante confusão. E como que nós vamos organizar em casa, né, dentro, né, dessa organização familiar, o momento de estudo, de uma forma que seja funcional? Primeiro, nós precisamos pensar em estruturar o ambiente.
Então, a palavra-chave aí é estruturar. Precisamos montar uma relação estruturada com a casa, tá? Um dos elementos de estrutura para as nossas crianças é o ambiente, tá? Então, no momento, o ambiente é a casa, né? As nossas crianças, elas usam o ambiente que elas estão para se estruturar. Então, assim como elas podiam contar com a estrutura, né, por meio da rotina visual lá na escola, o calendário, o cardápio, o sinal da escola, todos os sinais, todas as dicas, elas conseguiam entender o ambiente escolar, em casa também elas vão precisar dessa estrutura. E como que nós vamos fazer essa estrutura em casa acontecer? Então, um dos recursos que é muito importante, que é bom, que é abrangente, que realmente dá bons resultados, é a rotina. Então, manter uma rotina consistente de horários e ações. Então, é importante que a criança veja, né? Tenha uma rotina visual em casa, né? Onde vocês adultos, os pais, a família, pode colocar ali passo a passo o que deve acontecer de ações no dia a dia. O que vocês desejam que aconteça nesse dia a dia? E aí a criança vai entender que o dia dela tá cheio, tem várias coisas que ela vai fazer e ela vai se tranquilizar, porque tá tudo organizado já. Essa rotina, ela pode ser feita através de fotos, desenhos, símbolos, miniaturas, material concreto, tá? Então, e nessa rotina é muito importante, em algum horário, no horário que vocês acham que é o melhor horário, vocês vão colocar ali o estudo, o momento em que nós temos que parar para estudar. Temos também exemplos de rotina, né? Fora os que eu falei de fazer de papel, de símbolo, de foto, a rotina no celular. Então, tem esse aplicativo que se chama Rotina Divertida, que você baixa ele é gratuito. E a própria criança pode estar vendo o que ela vai fazer. E o celular sinaliza para ela: olha, agora vai ser a hora de você fazer a sua refeição. Então, ela vai sinalizando e ela vai acompanhando. Eu fiz um vídeo também, eu coloquei lá no site da prefeitura, é um vídeo bem caseiro, tá? Mas que eu mostro ali como que dá para montar uma rotina com material concreto. E eu utilizei recursos dentro de casa mesmo, eu coloquei brinquedos, eu coloquei material concreto e deixei ali porque tem criança que necessita disso, esse apoio, né, do material concreto. Então, ali tá o endereço, né, tá no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, podem ir lá, tá? Por meio da estrutura em casa, nós podemos também oportunizar à criança o desenvolvimento de habilidades específicas, não somente as habilidades acadêmicas. Então, que tipo de habilidade que a gente pode desenvolver também? Junto lá na rotina, a gente pode colocar na rotina as habilidades funcionais. Então, que são habilidades funcionais? Sinônimos, né? Habilidades adaptativas, práticas de segurança, administração diária da vida, luta pela independência. Então, essas habilidades correspondem a uma série de áreas de vida que inclui vestir-se, tomar banho, ir ao banheiro, alimentar-se. Todas essas ações podem ser incluídas nessa rotina. Então, exemplo, comunicação. Como que eu posso fazer para melhorar a comunicação, né, da minha criança? Posso estar utilizando mais recursos, o diálogo para desenvolver a troca de turnos, por exemplo. Eu posso estar ajudando ele a fazer alguns comentários. Mas ele ainda não usa a comunicação verbal, né, ou a fala. Então, eu posso estar usando mais a comunicação alternativa, né? Existem vários aplicativos que eu mesmo tenho no meu celular, que eu uso bastante, que, por exemplo, Let Me Talk, ele é bem simples e é fácil de baixar no computador para a criança poder estar se comunicando através de figuras, de imagens, né? Então, ali o matraquinho é super simples. A criança pode estar falando das suas emoções, das necessidades.
se ela quer comer, o que que ela quer comer. É bem importante dar esse recurso para a criança. E se a minha criança, ela não fala, mas ela já escreve, né? Eu posso estar usando a voz do narrador, porque daí ela vai escrever e o celular vai transformar em fala. Então, ali é super fácil, ó. Você vai baixar no celular, ali no Google Play, né? Coloca lá matraquinha e já vai abrir uma matraquinha e já fica no celular. Outra situação que a gente pode pensar de organizar e fazer com que a minha criança comece a fazer sozinha, né? O vestir-se, por exemplo. Parece algo tão banal, algo tão simples, mas é muito importante eu dar esse suporte para ele. Se eu preciso do suporte visual, vamos colocar então o visual. E é até bom para vocês saberem que, se vocês precisarem de algum material visual, é só me falar, me pedir. Fala, tô precisando, eu monto esse material lá na escola, posso até plastificar para vocês e vocês buscam lá na escola, tá bom? Mas é bem importante a gente começar a dar esse suporte, porque a gente tem que pensar sempre no amanhã, né? Como que ele vai se virar se eu não estiver por perto, tá? Outra situação, o uso do banheiro, né? O banheiro, será que ele já está usando o banheiro de forma funcional? Ele está fazendo, né? Tá fazendo certinhas ações de higiene que ele precisa fazer no banheiro? Então, tem um aplicativo que eu gosto muito também, que é ali, ó, o PepBap. O BepBat, ele tem no celular, a criança, ela faz ali brincando as ações que ela tem que fazer de higiene. Como que ela pode usar o banheiro, tá? O banho. Então, é bem legal esse aplicativo. As crianças aqui em casa gostam bastante. E tá o endereço ali que vocês podem baixar. Ele é gratuito, tá? Habilidades de higiene, então lavar as mãos, principalmente agora, nesse momento, né? Temos que ensinar eles como que lava a mão da forma correta, né? Se não for lavar a mão, como que passa o álcool, o banho, a escovação de dentes, todos os dias tem que estar lá na rotina, o momento de escovar os dentes, né? Isso é bem importante para a saúde deles. A questão do banho. Se vocês precisarem, novamente eu falo, se vocês precisarem ali de um visual, passo a passo, né? De uma análise de tarefas ali, que ele possa estar vendo o que faz primeiro, depois, o que eu faço. Vocês vão dando suporte verbal também. Vocês me falam que eu faço material lá na escola. Saúde e segurança, isso é muito sério, né? Eles estão ficando mais em casa agora. O que tem lá que é perigoso? Né? O que oferece, né? Ele pode ter uma lesão, pode ter uma queimadura, então vamos procurar antecipar todas essas situações em casa também. Esse é um vídeo que eu fiz também, que é caseiro, tá lá no site, de amarrar o tênis. É algo tão simples de amarrar, não, de colocar o tênis, o cadarço no tênis. Então, ele é algo super simples, mas que vai ajudar a criança também a ter autonomia e, além de tudo, vai desenvolver outras habilidades, como a habilidade motora, né, das mãos, né, a coordenação motora fina, a habilidade cognitiva de fazer ele pensar, tá? Outro vídeo que tá lá também, que eu coloquei no site. Super caseira, vocês vão perceber que eu tô lá com roupa de casa, com chinelo de dedo, de meia, e eu tô com os meus netos lá fazendo uma atividade, uma tarefa de casa. A tarefa de casa, ela pode ser feita de uma maneira muito lúdica, que eles vão gostar, porque eles vão achar que é uma brincadeira. Então, isso também pode estar na estrutura familiar. O que ele pode estar fazendo? Tem mães me mandando vídeos das crianças enxugando a louça. Que legal, gente, é muito importante isso. Arrumando a cama, né? Arrumando os brinquedos. Isso vai fazer uma diferença muito grande para eles. Agora nós vamos falar sobre possíveis adaptações para os blocos de atividades não presenciais, tá? Esses blocos que estão indo para vocês para casa. Então, qual o objetivo desses blocos? Então, a gente tem que pensar. Ele vai ser apenas um caderno de perguntas e respostas? Ou eu posso transformar esses blocos em realmente uma aprendizagem para minha criança? Eu posso
fazer com que ele seja o incentivador, ele me ajude a desenvolver realmente as habilidades na minha criança em casa, tá? Então, a pergunta que eu tenho que fazer é: qual estratégia eu posso usar nesse momento em casa para que a minha criança entenda o que é pedido e adquire tal conhecimento ou habilidade? Então, eu vou dar mais um exemplo. Então, imagine que você foi para um país desconhecido. Você não conhece nada lá, não conhece a língua, não conhece ninguém, você está sozinha lá, tá? E você precisa chegar aos lugares. Como que você vai fazer? Então, você começa a perceber que existem placas sinalizadoras, né? As placas com símbolos que você conhece. Então, aí você consegue chegar no lugar. A mesma coisa acontece com as nossas crianças. Muitas vezes eles não entendem o que é proposto. Por isso que uma das estratégias que ajuda bastante são os recursos visuais, tá? Então, quando a gente usa recursos visuais, a nossa criança ela consegue se organizar mentalmente na construção daquele raciocínio. Ela consegue interpretar melhor, memorizar aquilo com mais facilidade, consegue planejar os passos que devem dar para poder resolver a questão. Ela compreende a sua ideia e a ideia proposta pela professora. E cientes de todas as informações, nós podemos criar caminhos visuais organizados para que aquela criança entenda a ideia, né? E também junto com a ajuda verbal. Nós estamos sendo capazes de nos fazer entender para eles? Ou eles estão fazendo essa carinha aí? Então, se precisarem de material visual, vocês podem estar acessando esse site, tá? Essa é uma dica também muito importante, o Arazaki. Ali tem muitos símbolos, é uma biblioteca de símbolos. Então, tudo que vocês precisarem, ou para sinalizar, para fazer uma pranchinha de comunicação, vai estar ali, o endereço está ali, tá? Ali, esses são os exemplos. Então, eu preciso ensinar o conceito para a criança, ela não vai entender só falando, então pode colocar o desenho, né? Contar, desenhar, pintar, circular, marcar X, completar, colar. Então, lá no Arazaki tem todos esses símbolos que a gente pode estar usando. Então, outra dica bem importante é o instrutor, né? O instrutor familiar deve demonstrar entusiasmo com relação ao momento de estudo. Então, esse momento que vocês vão estar estudando junto, ele tem que ser um momento legal. Então, se vocês demonstrarem, puxa vida, eu vou ter que estudar de novo, ai meu Deus, que situação, ai eu não gosto. Pronto, daí fechou, daí que ele não vai querer estudar. Mas, se você falar, puxa, agora vai ser um momento legal, nós vamos estudar. E daí, quando vocês estão lá na mesa, né, estudando, fazendo aquela atividade, você pode estar usando o quê? Algumas estratégias. Uma pipoquinha, traz uma pipoquinha para ele, ou um copo, uma caneca de chocolate quente. Então, imagine que momento prazeroso que vai ser para a criança nesse momento. Então, são dicas legais que a gente pode fazer, tá? Fazer incentivos sociais, combinados de brincadeiras, jogos ou algo que ele goste para depois. Lá na rotina visual que vocês vão estar montando, coloque a atividade que ele gosta muito de fazer para depois, sempre. Se vai passar um filme legal, coloca depois. Se é o momento de andar de bicicleta que ele gosta, coloca ali depois, tá? Então procure usar os reforçadores para que esse momento aconteça da melhor forma possível. Use os temas de interesse da criança também, para que ele não apareça mais comportamentos que façam ele fugir desse momento de estudo. Então, use o tema de interesse mesmo. Se ele gosta lá dos blocos, por exemplo, coloca os blocos ali na mesa e fala, ó, depois que a gente fazer as atividades, a gente vai montar algo bem legal. Então, começa a usar o que eles gostam, porque o ambiente de estudo ele tem que ser um momento agradável para ele, né? Não pode ser um momento de sofrimento, tá? Se a criança, por exemplo, é aquela criança que vai realizar as atividades na mesa, mas ela não está aceitando muito porque é ali na mesa que ela faz as refeições.
Uma dica que eu dou, uma estratégia legal, é trocar a toalha da mesa, né? E coloca sempre aquela toalha para o estudo, para ele perceber que aquele horário é o do estudo, porque mudou a toalha da mesa, tá? Não deixe a sua criança fazer atividade no chão, por exemplo, qualquer lugar da casa. Demarque esse lugar para fazer as atividades, tá? Ou, exceto, claro, nos momentos em que vai ter uma atividade prática, né? Vai ter de brincadeira, de montar, daí tem que ser lá no quintal? Vamos lá no quintal. Principalmente a questão da educação infantil, que vai brincadeiras, né? Que vai mais atividades práticas, tá? Nesse momento do estudo, procure desligar a televisão, música, até o celular é importante, porque se ficar o barulhinho das mensagens, ele vai prestar atenção, tá? Tudo que vai causar distração na sua criança, procure tirar, principalmente a conversa. Muitas vezes a criança está lá sentadinha com o pai, né, ou com a mãe lá na mesa, eles estão conversando sobre as questões, as atividades ali dos blocos, e tem dois conversando na sala. A criança não vai prestar atenção na mãe que está do lado dele, vai prestar atenção no que está sendo falado lá na sala, tá? Então, procure ter esse combinado entre família, que não conversa no momento que ele está estudando, em respeito a ele, né? Algo bem importante também é generalizar essa aprendizagem em casa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sempre vou no mercado, né? E quando eu levava meus netos, né? Muitas vezes eu perguntava assim para o meu neto que estava sendo alfabetizado. Eu dizia, Davi, pega lá para a avó o café que começa com a letra do seu nome. Então, ele ia lá e pegava o Damasco, né? Eu posso estar usando essa aprendizagem dentro de casa para fortalecer ainda mais, para que ele entenda ainda mais, por exemplo, conceitos básicos, que é tão importante. Em cima, embaixo, o que é grande, pequeno? Meu Deus, como essa fruta tá grande, olha como tá pequena essa. Então, pega lá para mim aquele objeto que está à sua esquerda, pega aquilo que está à tua direita, né? Ou vai lá no armário, pega dentro do armário. Isso vai ajudar eles a ter os conceitos básicos bem desenvolvidos, tá? A compra chegou da rua, você fez a higienização da compra. Pede para ele calcular lá. Quanto você acha que eu gastei nessa compra aqui? Nossa, eu tô achando um absurdo. Aí ele vai lá fazer a conta, porque ele gosta de fazer conta, ele vai calcular para você. No outro dia também. Aí chega no final da semana, quanto que eu gastei na semana em comida? Só para ele ter ideia e para ele estar participando mais, né, dessas questões domésticas. As respostas, elas precisam ser apenas escritas, tá? E isso é algo muito importante e que demanda mais trabalho, claro. Mas mesmo que ali no bloco de atividade esteja o espaço para ele escrever, você também pode estar diversificando em casa. Pode estar colando, pegando os recortes e colando, fazer ele ligar, carimbar, pintar. Ele pode estar dando resposta oral e você filma e você grava, tá? Se ele não quer escrever no papel, quer escrever na lousa, deixa ele escrever na lousa e tira uma foto. Ele pode digitar, marcar X, tá? Então, para isso, procure utilizar os recursos que tem em casa, o celular, né, para gravar áudios, tirar foto, fazer registros, vídeos, tá? Principalmente das atividades práticas, isso é muito importante. E mostra, dá o feedback para ele de uma forma positiva, todos os dias, elogia o esforço dele, o esforço, fala, nossa, olha, você está se esforçando cada vez mais, eu estou muito feliz, e começa a dar feedback para ele sobre essa situação. Um exemplo que eu posso dar prático, né? Por exemplo, na interpretação de textos, né? Os blocos lá de terceiro, quarto, quinto ano, vai bastante interpretação de texto. Isso é importante para eles, né? É algo que vai ajudar eles lá na frente. Eu posso, né? O instrutor familiar pode pegar esse texto, ler antes, antecipar e saber qual é o assunto. Principalmente porque na hora que ele estiver lendo, né? Ou eu estiver lendo para ele, eu posso fazer ali, grafar palavras-chave, palavras que são importantes eles saber, conceitos, né? Que pode ajudar eles lá na frente a responder essas perguntas, tá?
Outra dica que eu dou para vocês se vocês estão percebendo que o texto está meio extenso, né, e ele vai perder a atenção rápido, então você já sabe quais perguntas estão lá embaixo. Então a criança leu ali o primeiro parágrafo do texto, já procura pergunta e pergunta para ele: Ah, e como que é mesmo o nome do personagem principal? Aí ele já vai olhar no primeiro parágrafo e vai falar: É o João, eu acho, é o João, mas ele vai pensar. Aí tem a outra pergunta lá. Você pode estar fazendo as perguntas intercalando com a leitura do texto, porque chega no final do texto, ele já consegue perceber um pouquinho mais sobre essa leitura, tá? Incentive ele a fazer pesquisas de livros na internet, principalmente dos interesses que ele tem. Vamos aprofundar mais esses interesses, essas habilidades que as nossas crianças elas têm, tá? Use os recursos que tem em casa, o material concreto, né? Se for para contagem, se for para resolver um problema de matemática, as tampinhas, grãos, macarrão, tudo que você tem à mão ali você pode estar utilizando. Então, para terminar, eu quero dizer assim: eu estou quase sempre lá na escola. Eu estou indo lá na escola porque eu tenho bastante material para fazer. Estamos fazendo os PEIs, então estamos trabalhando ali de uma forma que não pode aglomerar ninguém, mas de vez em quando eu estou lá na escola. Se vocês precisarem de mim, me liguem. Se precisar de um material, eu posso estar fazendo esse material lá na escola, eu faço a impressão, entrego para vocês. Vocês vão buscar lá na escola, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Podemos estar usando bastante também agora a videochamada. Me liga marcando, olha, eu gostaria que você me ajudasse nessa atividade. E a gente pode marcar uma videochamada e nós conversamos ali juntamente com a nossa criança, tá bom? Então, um beijo bem grande, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais, tá? E um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus.